À medida que nos deslocamos mais à direita na tabela periódica, os elementos apresentam o caráter não metálico cada vez mais acentuado. Até mesmo o elemento mais pesado da família 6A, o polônio, é classificado como um metalóide. O nome dessa família, chamado comumente de calcogênios, significa aqueles que dão origem a minérios. Essa referência é dada principalmente ao oxigênio e ao enxofre, que formam uma vasta quantidade de minerais em combinação com outros elementos químicos. Como o oxigênio é o elemento cabeça desse grupo, o nome acabou se estendendo para toda a família. O oxigênio é o elemento mais abundante da crosta terrestre e o gás oxigênio representa 23% da massa da atmosfera. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que tem atmosfera oxidante, que contém O2 em grandes quantidades. Em Marte, por exemplo, o oxigênio corresponde a apenas 0,15% da massa atmosférica e nos planetas mais afastados, praticamente não existe oxigênio. O processo de respiração celular pode ser descrito como um processo de combustão, onde a glicose ao se combinar com o oxigênio é transformada em CO2, água e liberando energia. Esse processo de combustão celular é termodinamicamente espontâneo. Entretanto, nosso corpo não entra em combustão espontânea em temperatura ambiente porque as enzimas de nosso corpo oferecem uma forma controlada de se realizar essa reação, que normalmente necessita ser vencida uma barreira potencial muito grande para ocorrer. O oxigênio é considerado um elemento essencial à vida por estar associado a moléculas que suportam a vida, como a água, uma vez que a maior parte de nossa massa corpórea é água, e gás oxigênio, necessário para realizar o processo de oxidação de glicose para o corpo dispor de energia para funcionar. O enxofre é outro elemento essencial à vida como nós conhecemos, uma vez que ele está presente nos aminoácidos que compõem as proteínas e enzimas presentes nos organismos vivos, como a cisteína e a metionina. Os elementos da família 6A apresentam a configuração NS2NP4. Assim como no caso da família 5A, pode-se explicar as variações nos pontos de fusão e ebulição de acordo com o tipo de interação que os átomos exibem para formar seus respectivos compostos. O oxigênio é encontrado mais comumente na forma de uma molécula diatômica, o O2. Como a molécula é muito pequena, é necessário abaixar muito a temperatura para que elas formem uma fase sólida. Logo, o seu ponto de fusão é extremamente baixo. Já o enxofre na forma elementar é encontrado na forma de unidades de S8, formando uma estrutura circular que lembra uma coroa. Como as moléculas de S8 são muito maiores que as de O2, a área de interação entre elas é muito maior. Logo, para separá-las é necessário aumentar a temperatura acima de 110 graus. O selênio forma moléculas de S8, assim como o enxofre. Entretanto, seus átomos são muito mais volumosos que o enxofre e por isso, a superfície de interação entre unidades de S8 é muito maior, necessitando de mais temperatura para separá-las. O telúrio forma redes covalentes que se estendem tridimensionalmente e por isso requerem um aumento ainda maior de temperatura para que esse elemento entre em fusão ou ebulição com relação aos outros elementos dessa família. O telúrio é um dos elementos menos abundantes na crosta terrestre. Estima-se que para cada 1000 gramas de solo existam apenas 1 micrograma de telúrio, muito menos abundantes do que as terras raras, sendo que a terra rara menos abundante, o túrio, é 500 vezes mais abundante que o telúrio. Dentre todos os elementos dessa família, o polônio é o que exibe maior instabilidade nuclear, isto é altamente radioativo e que não apresenta isótopos estáveis, foi descoberto em 1898 pelo casal Pierre e Marie Curie. O gás oxigênio é um gás incolor, insípido e inodoro, formado por moléculas de O2. Embora nas estruturas de Lewis representemos os elétrons dos átomos de oxigênio emparelhados, 2 desses elétrons não estão emparelhados, o que torna a molécula paramagnética. Assim como o gás nitrogênio, ele é extraído do ar atmosférico por destilação fracionada.
Mais de 20 bilhões de toneladas são obtidas por ano somente nos Estados Unidos, com uma média de 80 quilos de O2 obtidos por habitante do país. O maior consumidor de oxigênio é a indústria siderúrgica, que utiliza aproximadamente 1 tonelada de O2 para produzir 1 tonelada de aço. Na siderurgia, o oxigênio é soprado para dentro do ferro derretido para oxidar as eventuais impurezas, principalmente o carbono. Ele também é um dos componentes empregados nos maçaricos de soldagem, uma vez que a chama da combustão do acetileno é uma das mais quentes que se pode obter, além de seu uso medicinal em respiradores e câmaras hiperbáricas para tratamento de diversas causas clínicas. Outro alótropo termodinamicamente menos estável do oxigênio é o ozônio, O3, que se forma na estratosfera pelo efeito da radiação solar sobre as moléculas de O2. Sua abundância total na atmosfera é equivalente a uma camada que, se cobrisse a superfície da Terra, teria apenas 3 milímetros de espessura. Essa molécula absorve seletivamente os menores comprimentos de onda que chegam à Terra a partir do Sol, de 200 até 315 nanômetros, na faixa do ultravioleta, permitindo que essa radiação danosa à vida seja atenuada de forma muito intensa. Existem duas estruturas de Lewis que representam de maneiras similares a ligação química que há entre os três átomos. Na verdade, a ordem de ligação entre os átomos de oxigênio está entre uma simples e uma dupla ligação. O enxofre está amplamente distribuído em minérios de sulfetos, que incluem a galena, um minério de chumbo, PbS, o cinábrio, HgS, a esfarelita, ZnS, e a perita, também conhecida como ouro de tolo por apresentar uma coloração amarelada muito parecida com a do ouro, com fórmula química Fs2. Além disso, o enxofre ocorre na forma molecular em depósitos do elemento nativo formado pela ação de bactérias ao metabolizar o H2S. O sulfeto de hidrogênio é encontrado em grandes quantidades em depósitos de petróleo e gás natural. Esse gás é utilizado em grande extensão como fonte de enxofre para a produção do principal composto de enxofre, o ácido sulfúrico. Para tanto, o H2S passa por uma série de reações, no qual ele primeiramente é oxidado na presença de gás oxigênio para a formação do dióxido de enxofre, SO2, de acordo com a primeira reação. Posteriormente, o dióxido de enxofre produzido é colocado em contato com sulfeto de hidrogênio. Nessa reação, o sulfeto é oxidado e o enxofre do óxido de enxofre é reduzido, para a formação do enxofre molecular, conforme a segunda reação. Esse conjunto de reações químicas faz parte do processo Claus de produção do enxofre. Diferentemente do que era esperado, o enxofre exibe uma grande capacidade de formar cadeias, enquanto o oxigênio não. A capacidade do oxigênio de formar cadeias é muito limitada. Em virtude da grande eletronegatividade de dois átomos de oxigênio que compartilham uma ligação covalente. Por isso, os únicos exemplos de espécies que têm ligações sigma entre átomos de oxigênio são o H2O2, o O3, o O2- e o O2-2-. Já o enxofre pode formar não somente anéis com 8 membros como em S8, mas também na forma de cadeias lineares de enxofre quando o enxofre molecular é aquecido acima de 200 graus e rapidamente resfriado. As ligações sigma entre os átomos de enxofre também são muito importantes para a estabilização de proteínas e enzimas em sua conformação correta para que possam funcionar de maneira adequada. A água, além de ser o principal composto de hidrogênio e de oxigênio, também pode ser o precursor na produção de gases H2 e O2 de alta pureza, de acordo com a primeira reação. Entretanto, o processo não é espontâneo à temperatura ambiente e requer um processo de eletrólise, que pode ser demasiadamente caro dependendo do custo energético. Apesar de conhecermos a água na maioria das vezes como um meio passivo em reações químicas, ela também é capaz de reagir com outros compostos, como os metais alcalino e alcalino terrosos. A água também é uma base de Lewis. Por que o átomo de oxigênio da molécula de H2O pode compartilhar um de seus pares de elétrons livres para um ácido de Lewis e formar aquacomplexos?
conforme mostrado na segunda reação do slide. Logo, os metais que possuem orbitais de semi-preenchidos existem na forma de complexos. O peróxido de hidrogênio, H2O2, apesar de ter sua fórmula química parecida com a água, tem as suas propriedades muito diferentes. A presença de um segundo átomo de oxigênio da estrutura torna a molécula um potente agente oxidante em virtude da baixa estabilidade da ligação sigma entre os átomos de oxigênio. Ele é vendido comercialmente na forma de soluções 30% em massa em água. Quando usados como descolorantes capilares, ele atua oxidando os pigmentos do cabelo. Soluções em uma concentração de 3% de H2O2 são empregados como antisséptico doméstico moderado. Em contato com a ferida, o peróxido entra em contato com a enzima peroxidase, que catalisa o desproporcionamento do peróxido em água e O2 de acordo com a última reação. A alta concentração local de gás oxigênio gerado é capaz de matar os micro-organismos que estão presentes na ferida, esterilizando o local do ferimento. Exceto a água, todos os elementos dessa família formam compostos com hidrogênio que são altamente tóxicos ao sistema olfativo e que apresentam odores muito desagradáveis. Por paralisarem o nervo do olfato, a pessoa exposta a esses gases rapidamente perde a habilidade de sentir a sua presença após um curto período de tempo, podendo acarretar em uma intoxicação aguda. Diferentemente da água, eles também não formam ligações de hidrogênio por não apresentarem uma diferença de eletronegatividade muito grande com relação ao átomo de hidrogênio. Logo, a ligação sigma-H não é compartilhada de forma tão desigual quanto é na água. Todos os compostos de H2X apresentam geometrias angulares. Entretanto, os ângulos de ligação entre o átomo da família 6A e os átomos de hidrogênio diminuem à medida que se avança para baixo na família. Isso se deve ao fato dos pares de elétrons isolados de valência ocuparem orbitais atômicos com números quânticos cada vez maiores. Como eles ocupam uma região espacial muito maior, eles empurram as ligações químicas Hx para mais próximas entre si para poderem se acomodar ao redor do átomo central. Os ovos podres possuem o odor característico porque a decomposição dos aminoácidos que contêm enxofre libera o H2S. A coloração esverdeada também se deve à presença de H2S, mas ocorre em razão da decomposição dos aminoácidos que contêm enxofre em virtude do calor. Uma vez que o H2S foi produzido principalmente na clara, ele entra em contato com a superfície da gema. Na gema, há uma grande concentração da espécie na forma de ferro 2+ em complexos presentes em proteínas e enzimas e ele reage com o H2S para formar o sulfeto de ferro 2, que apresenta coloração verde. Nas quantidades em que é formada, a ingestão de sulfeto de ferro 2 não é tóxica. Para fazer ovos sem a presença da capa verde ao redor da gema, basta fazer-se um furo em uma das extremidades do ovo com auxílio de uma agulha e cozinhá-lo normalmente. A formação de um pequeno buraco permite que os gases H2S escapem do ovo, diminuindo consideravelmente o seu contato com as espécies de Fe2+, deixando a gema endurecida e com coloração amarelada. O enxofre forma óxidos de diversas composições químicas, que são comumente chamados de SOX. Os mais importantes óxidos de enxofre são o dióxido e trióxido de enxofre, SO2 e SO3. O enxofre queima no ar para formar o dióxido de enxofre, um gás incolor, sufocante e tóxico. 70 milhões de toneladas de dióxido de enxofre são produzidos pela decomposição vegetal através de queimadas e emissões vulcânicas. Além disso, mais de 100 milhões de toneladas de H2S escapam de formações rochosas e são oxidados na atmosfera superior. A indústria e o setor de transporte são responsáveis pela emissão de mais de 150 milhões de toneladas de SO2 pela combustão de material fóssil. A reação de oxidação do sulfeto de hidrogênio para a formação de SO2 está mostrada na primeira equação química. Na atmosfera superior,
O dióxido de enxofre encontra as condições ideais para a formação de uma espécie de enxofre ainda mais oxidada, chamada de trióxido de enxofre, SO3, de acordo com a segunda reação do slide. No dióxido de enxofre, o estado de oxidação do enxofre é 4+, um valor intermediário entre 2- e 6+, os possíveis estados de oxidação normais desse átomo. Por isso, os compostos de enxofre com estado de oxidação 4+ podem atuar tanto como agentes redutores como agentes oxidantes, dependendo de a quem eles estão combinados. Ambos os óxidos de enxofre sofrem reação em contato com água para a formação de oxoácidos conhecidos como ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, de acordo com as reações 3 e 4. Esses ácidos apresentam graus de dissociação distintos. O primeiro é considerado um ácido fraco por se dissociar em baixa extensão quando colocado em meio aquoso para a formação do ânion hidrogenosulfito ou bisulfito, HSO3- e um cátion H+. A segunda dissociação normalmente é muito inferior à primeira, em virtude da carga negativa previamente existente sobre o íon devido à cisão heterolítica da ligação OH no oxoácido. Já o ácido sulfúrico é considerado um ácido forte, uma vez que a sua primeira dissociação em água ocorre em toda a sua extensão para a formação do íon hidrogenosulfato ou bisulfato, HSO4- e um cátion H+. Isso se deve à presença de mais átomos de oxigênio em H2SO4 do que em H2SO3. Nesse caso, os átomos de oxigênio, devido à sua alta eletronegatividade, enfraquecem muitas ligações OH por estarem próximos a essa ligação. Entretanto, assim como no caso do ânion bisulfito, o bisulfato não se dissocia completamente em água. Na verdade, a maior parte dele se encontra nessa forma do que na forma totalmente desprotonada como ânion sulfato, SO4 2-. O ácido sulfúrico é indiscutivelmente o principal produto comercial de enxofre. Ele inclusive é um indicador do grau de industrialização de um país, em virtude da quantidade de aplicações desse ácido nos diversos setores da indústria. 3 países são responsáveis pela produção de quase 60% de todo o ácido sulfúrico, sendo eles a China, os Estados Unidos e a Índia. Também cerca de 2/3 de todo o ácido sulfúrico produzido tem um único destino, o setor agrícola. Quando combinado com a apatita, as fontes mineráveis de fósforos existentes no planeta, eles formam o superfosfato, uma mistura de dihidrogenofosfato de cálcio e sulfato de cálcio, um composto valioso na produção de fertilizantes. O ácido sulfúrico é obtido através do processo de contato, em que primeiramente o enxofre molecular obtido majoritariamente pelo processo Claus, onde houve a oxidação do enxofre do H2S em enxofre molecular, é oxidado pelo gás oxigênio a temperaturas elevadas. Posteriormente, o dióxido de enxofre é convertido em trióxido de enxofre através da sua oxidação em atmosfera de O2 na presença de um catalisador de óxido de vanádio 5, conforme mostrado nas duas primeiras reações do slide. Como o trióxido de enxofre forma um vapor ácido corrosivo quando em contato com o vapor d'água, ele é absorvido normalmente em ácido sulfúrico concentrado a 98% para formar um líquido oleoso chamado de óleum ou ácido sulfúrico fumegante, de acordo com a terceira reação. O óleum é posteriormente convertido em ácido sulfúrico pela adição de água, de acordo com a última reação do slide. O ácido sulfúrico é um líquido incolor, corrosivo e muito viscoso. Essa viscosidade se deve à presença da grande quantidade de forças intermoleculares que se estabelecem entre os átomos de oxigênio de uma molécula e os átomos de hidrogênio de outra molécula, ocorrendo em maior extensão do que na água. O ácido sulfúrico não é apenas um ácido forte, mas também um poderoso agente desidratante, pois captura ou induz a formação de moléculas de água de compostos orgânicos, decompondo-os em um resíduo carbonáceo.